O Evangelho de Lucas, capítulo 3, com João Batista, que marca o início da observação do batismo como rito inicial da fé cristã, tem um marco espetacular na nossa história como cristãos, mas tem o seu contexto histórico que precisa ser observado, e a partir desse contexto histórico é que o rito de purificação judaico faz sentido na sua transformação como batismo. Fé na história é o sonho de uma realização. Você sabe por quê? Porque quando a gente fala de teologia, de religião, de fé, de credo, de experiência mística, é o que você mais vê por aí. E cada um dizendo uma coisa de um jeito, de outro. Eu venho aqui para dividir com você, através da teologia e da história, ou seja, fé e história, aquilo que creio como experiência pessoal e que pode também ajudar você. Por isso, eu convido e peço a você para se inscrever no Fé na História, ative o sininho para receber as notificações, acompanhe os nossos vídeos, interaja com a gente, bate papo com a gente através dos comentários e eu terei prazer em me relacionar com você e extrairmos experiências grandiosas que estabelecem valor para a nossa vida. Vem com a gente, Fé na História. Lucas capítulo 3, no verso 1, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Perceba que a palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias e Isabel, no deserto. Estamos diante de um cenário histórico e marcante para a fé cristã. Você já sabe que João Batista é aquele que inicia e que abre o caminho para o ministério de Jesus, mas há toda uma história por trás, política, social, econômica do povo na Judéia, para fazer sentido todo esse movimento. O autor do Evangelho de Lucas tem um viés de historiador precoce. Sim, ele faz uma pesquisa acurada, cuidadosa, meticulosa, indo a fontes específicas, certeiras, relevantes, para falar a respeito de Jesus Cristo. E nessa pesquisa sobre as fontes, Lucas chega ao episódio do batismo de Jesus Cristo por João Batista. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote. Você sabe que um sacerdote sempre deveria ser originário da tribo de Levi, portanto, um levita. E a sequência dos sacerdotes acontecia por nascimento. Se Zacarias era sacerdote, tudo levava a crer que João Batista também seria sacerdote. Se Zacarias está dentro da estrutura da religião judaica, significa então que João Batista tem tudo para viver dentro da estrutura da religião judaica. Se João Batista foi criado na estrutura judaica, se toda a sua linhagem direciona nesse caminho, o que teria acontecido com João Batista no meio do caminho para que ele desistisse desta trilha que já lhe estava certa para agora ser encontrado no deserto da Judéia e, veja bem, pregando contra o sistema que o alimentou? Você sabe que o levita ele é sustentado pelas ofertas do templo. O levita é alguém que não tem terra, é uma tribo sem terra, porque eles viveriam das ofertas e dos dízimos que eram entregues à religião judaica por todas as demais tribos. Então, se Zacarias vive nesse sistema, por que João Batista trocou de ideia e se torna um opositor do sistema? É possível que nenhum de nós tenha a resposta a esta pergunta. É possível que nunca saibamos o que aconteceu com João Batista na sua trajetória para que ele desistisse
da sua linhagem sacerdotal e fosse para o movimento de resistência no deserto da Judéia, às margens do Jordão. O fato é que João Batista, agora no deserto, está denunciando, como todos os movimentos messiânicos do tempo de João Batista. Digo todos, porque ele não era o único. Todos os movimentos de contestação da corrupção que reinava em Jerusalém, João Batista é mais um desses movimentos e ele aponta contra a estrutura judaica. Uma estrutura que está completamente vendida em detrimento do bem do povo judeu na Palestina. As lideranças da religião judaica estão completamente vendidas para a estrutura romana. E veja que, quando nós olhamos para esse momento da Palestina do século I, nós não estamos falando de uma Palestina que pode ser dividida, como pensamos hoje, o Brasil, por exemplo, em estruturas sociais, políticas, econômicas e religiosas. Não. Todas estas esferas, social, política, econômica, religiosa, elas estão englobadas numa única massa social. Viviam sob o regime da teocracia. Então tudo é feito em nome de Deus. A estrutura social, ela é tecida em nome de Deus. A estrutura política é tecida em nome de Deus. A estrutura econômica é em nome de Deus. E, obviamente, a estrutura religiosa é em nome de Deus, mas corrompida pelo poder romano. João Batista observa os impostos, a opressão de Roma sobre o povo judeu, um povo que foi escolhido pelo próprio Deus, um povo a quem Deus chamou para ser propriedade particular, e esse povo se revolta, porque agora são escravos dos romanos. Ao conhecer um pouco da história do povo judeu, nós vamos lembrar, por exemplo, das invasões da Assíria no Reino do Norte e como isso destruiu todas as 10 tribos do norte de Israel. Vamos ver a história da invasão babilônica, que os leva cativos para a Babilônia e durante 70 anos se sentem humilhados em terra estranha e miraculosamente são trazidos de volta para a Palestina com a comando de Neemias, Esdras, Zorobabel para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Eles não aceitam mais uma opressão, e a opressão romana humilha o povo judeu. Eles clamam por um Messias, um enviado de Deus, um ungido do Senhor, que venha os libertar. Exatamente por isso, pessoas que estão em desvantagem na cidade de Jerusalém, elas se movimentam. E elas saem do centro da cidade e vão para a periferia, para o deserto da Judéia, para o seu movimento de contestação. E veja que Lucas, no capítulo 3, diz, é o 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César é o imperador romano, está muito longe, hein? Tibério César está muito distante, mas o braço do Império Romano chega até lá através de Pôncio Pilatos, que é governador. Pôncio Pilatos representa Tibério César na Palestina. Mas Pôncio Pilatos é romano, ele não conhece bem as estruturas da vida na Palestina, da religião. Então é exatamente por isso que Pôncio Pilatos, governador da Judéia, em nome de Tibério César, concede o governo da Palestina a uma espécie de rei, e para alguns historiadores chamado de rei títere, ele é um boneco na mão de Roma, o nosso bom Herodes. Só que Herodes tem que dividir a Judéia com vários personagens para que ele não sofra um golpe de Estado. Por isso a Palestina é dividida em 4, e Herodes governa sem governar muito, mas na verdade todas essas instâncias de micropoder até chegar ao imperador de Roma coloca o povo judeu em desvantagem, em humilhação, sob impostos pesados. É exatamente nesse período, e como diz Lucas, é nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E a Bíblia diz que ele percorreu toda a região próxima ao Jordão,
pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João está anunciando que a mudança da realidade na corrupta Jerusalém não virá por uma guerrilha militar. A mudança da realidade em Jerusalém corrupta não virá pela troca de comando, pela troca de poder. A nova estrutura na Jerusalém corrupta virá a partir de um batismo que marque o arrependimento. É necessário o arrependimento e fica claro para nós que João Batista está indo além do que o rito de purificação judaica sinalizava. É muito mais do que um rito para dizer que eu sou puro ou para justificar uma pretensa inocência. Não. João diz que ninguém é inocente. Todos precisam de arrependimento. Desde Tibério César, em Roma, o imperador romano, até o mais humilde judeu que está participando do movimento de contestação no deserto da Judéia, todos precisam de arrependimento. Na nossa jornada ao analisar batismo, fica então o primeiro ensinamento. O que sinaliza o batismo? O que o batismo é? Demonstração de arrependimento. Não julgo o imperador. Não julgo o governador Pôncio Pilatos. Não, eu não estou julgando Herodes, o rei títere, o rei boneco. Não. O batismo é o homem olhando para si mesmo, reconhecendo os seus erros e apontando na direção do arrependimento. Batizados são aqueles que declaram: sou pecador, me arrependo dos meus pecados, creio em Cristo. Aprenda sobre o batismo. Arrepende-se dos seus pecados. Tenha uma nova vida. Esta é a mensagem da transformação do rito de purificação judaico em batismo.